pessoal aí, eu vou aceitando. This call is now being recorded. A gente parou na correção da página 23, né? 24, 25, até a página 27, né? São 10 questões. E aí, a gente vai corrigir agora. Então, a primeira questão é assim. Em um relógio analógico, que o ângulo do ponteiro das horas deverá percorrer a cada hora completa, né? A cada uma hora, o ponteiro das horas, ele anda no tempinho aqui, né? Ó, 12, aí aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, enfim. São 12 números, né? Vamos supor que aqui está marcando 2 horas, ó, esse relógio. Como são 12 números e a circunferência tem 360 graus, se você dividir 360 por 12, você vai obter 30 graus. Beleza? Ok. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professor, o áudio está desligado. Agora sim, obrigado por avisar. Não sei como, mas voltou, né? Tá. Repetindo aqui, ele pediu para você só desenhar como seria determinado tipo de ângulo. Por exemplo, na letra A, como é o desenho do ângulo central? Assim, né? Todo mundo já sabe. A letra B, como é o desenho de um ângulo escrito? O ângulo escrito é sobre a linha da circunferência. Então seria assim. Mas se você quiser chamar aqui de AB, pode chamar também. Aí a letra C, um ângulo de segmento. Não, um ângulo excêntrico interno, né? Quando duas cordas se cruzam dentro aqui da circunferência, elas não são diâmetro, né? Exemplo aqui, ó. Um ângulo excêntrico interno. Aí vamos botar aqui os pontos A, B, C e D. E a letra E, um ângulo excêntrico externo, como seria? Tranquilo também, né? Duas cordas aqui, que não se cruzam na parte de dentro, mas elas se cruzam aqui na parte de fora. Então, vamos chamar aqui de A, B, C, D. Então, aí tá os 4 exemplos de cada tipo de ângulo que ele pediu, né? Então, é uma coisa bem de boa. Aí, lá na terceira questão, ele diz: a figura a seguir mostra uma circunferência em que os arcos AD, C e AEB são congruentes e medem 160 graus. O arco
ADC e AEB. Medem 160 graus. Qual é a medida do ângulo X? Eu vou apagar a primeira, tá? O ângulo, o desenho da figura, assim. Aqui é o X. Ó, aqui mede 160, esse arco. E esse outro arco, na verdade nem é assim, né? É interno o ângulo. É assim, ó. Então, esses dois arcos aqui, ó, eles medem 160. E esse pedaço aqui, que eu vou marcar de preto, se o ângulo aqui é X, ó, esse pedaço aqui mede 2x. Não é porque é o dobro do ângulo, o arco. Então, se eu somar os três, eu tenho que igualar 360, porque isso aqui é o valor da circunferência completa, né? Ó, 2x mais 160 mais 160. 2x mais 160 mais 160 é igual a 360, que é o valor da uma volta completa na circunferência. Então, aí a gente fica com 2x igual a 320, passa negativo 320, subtraindo fica 40, e aí o x é igual a 20. Então, a resposta seria a letra B. Beleza? Pedir aí para todo mundo ligar as câmeras, por favor. Quem tiver com a câmera desligada. Vamos para a quarta questão. Deixa eu apagar logo essa segunda. Vamos lá. André e Karina estão posicionados em locais diferentes de uma praça circular, assistindo a uma apresentação do coral da cidade. Karina está em um ângulo inscrito e André está em um ângulo central, né? Sabendo que a medida do ângulo indicado, o ângulo central indicado na figura é 128, determine a visão de André e Karina. Determine o ângulo de visão de André e Karina e qual deles tem o menor ângulo para assistir à apresentação. Bom, André, ele está na posição do ângulo central. Então, a posição, o ângulo dele é o próprio 128, né? 128. E a Karina, tá aqui, vou chamar de X, tá? Ela é um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito mede metade da medida do ângulo central, ou seja, 128 dividido por 2, e vai dar 64. Então, quer dizer que Karina tem uma visão angular de 64 graus e o André tem uma visão angular de 128 graus. Portanto, a visão dele é melhor, né? Maior. E é isso. O André tem a melhor visão aí para assistir. É óbvio, né? De boa. Primeira fácil. Quinta questão. A gente tem letra A e B. É um ângulo excêntrico externo na letra A. E na letra B, um ângulo excêntrico interno, né? E aí é só aplicar na regra. Não tem muito segredo. Na letra a ordem dos arcos não importa, né? Você pode pegar o maior mais o menor. Por exemplo, 112, ó, o alfa
é igual a 112 somado com 54 dividido por 2. Resolvendo isso aí, você vai encontrar 83 graus. Na letra B, você tem que pegar o maior arco. O maior arco é o 104. Então, 104 menos o menor arco, que é 52, dividido por 2. E aí você vai encontrar 26. 26 graus. Tranquilo? Só jogou na fórmula, achou o resultado, né? Vamos para a sexta. Calcule a medida em graus do arco menor. Ok, agora é parecido com a quinta. Só que na quinta você calculou o ângulo, né? E agora na sexta ele te deu o ângulo e está perguntando qual é o valor do menor arco. Então o x, né, vai estar na posição diferente aí. Vamos lá, letra A. Observe o seguinte. O ângulo da letra A é o 124. Vou fazer o desenho aqui, ó. Tá mais ou menos assim. Aqui é o 124. E o ângulo que ele te deu foi esse aqui, ó. O arco que ele te deu foi esse aqui, o CD, que é 46. E o AB é esse arco aqui de cima, ó, que é o X, vai ser o teu X. Beleza? Você tem o X e o 46, então você precisa desse ângulo aqui, ó, para encontrar o X, né? E aí você sabe que o 124 fecha com algum valor para ser 180. Então você pega e diminui 180 de 124, que vai dar 56, ó. Então quer dizer que esse ângulo aqui ele mede 56 graus. E aí agora é só jogar na fórmula, né? O ângulo, que é 56, é igual a soma dos arcos dividido por 2, no caso 46, mais o x, que é o arco de cima, dividido por 2. Agora é só resolver, né? Você multiplica aqui, ó. Fica 46 mais x igual a 112. Aí o x vai ser igual a 66. Pronto. Mesma coisa na letra B, porém o ângulo aí está do lado de fora, né? Mas é a mesma coisa. O X vai ser o arco AB. Beleza? Então, ó. O desenho está mais ou menos assim. Aqui, esse ângulo aqui, a questão diz que mede 35. Esse arco aqui mede 40. E o AB é esse arco aqui, que mede X. E aí, pega o ângulo, 35, é igual a o arco maior menos o arco menor. O arco maior é X, o arco menor é 40, e divide por 2. Faz o produto, X menos 40 é igual a 35 vezes 2, que é 70. X vai ser igual, 40 passa positivo, vai dar 110 graus. Beleza?
Todo mundo tá entendendo, gente? Tá aqui de boa. Certo. Pode apagar? Tá bom. Então vamos lá, para a sétima. Calcule a medida do ângulo X indicado no catavento. Bom, as medidas da divisão do catavento dentro da circunferência são iguais. Então você tem que ver aí quantos ângulos formou, né? Aqui internamente, ó. Eu vou desenhar só o do verdinho, tá? Tá assim, ó. Ele quer esse ângulo aqui, X, e esse ângulo aqui é reto, não é? Aí o que que aconteceu? O catavento, ele está dividido assim, ó. Esses ângulos aqui que eu estou botando de azul, ó, eles são todos iguais. E eles estão em 6, né? Então, a circunferência completa é 360 graus. Se você dividir por 6, você vai obter 60. Ou seja, todos esses ângulos aqui azuis, eles medem 60 graus. Portanto, no triângulo que a gente, do nosso interesse, que tem o X, a gente ficou com X mais 60, que é esse aqui, mais o 90, que é o ângulo reto, igual a 180. Por quê? Porque a soma dos três ângulos internos do triângulo é 180. Beleza? Aí vai ficar X mais 150 igual a 180. X vai ser igual a 30. E aí, acabou a história. Só isso. Vamos para a oitava. Na figura, a reta T é tangente ao ponto P. No ponto P. Beleza. A medida de AB é 100. E a medida do arco BCP é 194. Então, qual é o valor de X? Certo. Para saber o valor de X, a gente precisa saber o valor do AP, né? Para poder fazer a regrazinha da subtração. Vou fazer o desenho aqui. O desenho está mais ou menos assim. Aqui é o X, né? Certo. Esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, ele mede 194, que foi a questão que falou. O arco AB mede 100, que é esse aqui, ó. AB, né, ó. Mede 100 graus. Tá faltando só esse aqui de dentro, ó.
Bom, é simples, né? Porque tudo é 360. Então, se eu pegar 360 menos 194 menos 100, eu vou obter esse pedaço aqui que está faltando, que vai dar 66. Ó, então, eu já descobri que esse arco aqui que está faltando, ele é 66 graus. E aí, o X, ele está formando o arco de 194 e o arco de 66. Então, é só aplicar na fórmula, né? Ó. O maior arco, que é 194, menos o menor arco, que é 66, dividido por 2. Pronto. Fazendo isso, você encontra o resultado aí do X. Esse resultado vai ser 64 graus. Beleza? Vamos lá para a nona. Vou apagar a sétima. Deixa eu ler logo aqui, ó. Na figura a seguir, as circunferências são concêntricas. O ponto A, O e F pertencem à circunferência maior. E o ponto B, C, D e E à circunferência menor. Determine o valor do arco AF se o arco CD é 80 e o arco BE é 150. Bom, tem um ângulo aí que é o ângulo O. Ele não está marcado, mas ele é fundamental para a gente conseguir encontrar o valor desse arco AF. Por quê? O arco AF, em relação ao ângulo O, ele é um ângulo inscrito. Então, ele é o dobro da medida desse ângulo O. Certo? Aí, encontrando o ângulo O, você encontra a medida do arco AF. Então, vamos para o desenho. A figura está mais ou menos assim. Está meio torto, mas não tem problema não. Ó, o ângulo O é esse aqui, tá? Ó, eu vou chamar de X, ó. Não é nem assim. Vou ajeitar aqui. É aqui dentro. Ó, esse aqui é o arco AF. Esse arco aqui, a questão, que é o BE, a questão disse. Cadê? O BE é 150, então aqui é 150. Ó. E aqui o menorzinho, a questão disse que é 80. E esse aqui é o ângulo em questão, ó, que é o ângulo X. Tá? Então,
Se eu observar a circunferência de dentro, é fácil calcular esse ângulo x, né? É só eu pegar o maior arco, que é 150, menos o 80 e dividir por 2. Então, x é igual a 150 menos 80 dividido por 2. Vai dar 70 dividido por 2, que vai dar 35. Então, quer dizer que o ângulo x, ele mede 35. Esse ângulo aqui, ó, ele mede 35 graus. Se ele mede 35, o arco que ele está formando mede o dobro. Então, quer dizer que esse arco AF mede o dobro de 35, que é 70. Então, quer dizer que a resposta é a seguinte, ó, o arco AF, ele mede 70 graus. E só isso. E essa questão é a nona. Vamos lá para a última, né? É a 10ª. Essa aí também tá na cara, né? Só que vai ter muito incógnito x, né? Mas é a mesma coisa. Você vai pegar o 2x, que é o ângulo, vai igualar a subtração do arco maior menos o arco menor, dividido por 2. Como seria? O 2x é o ângulo. Então, 2x é igual o arco maior, que é 3x mais 60, menos o arco menor, que é 2x mais 36, dividido por 2. Aí, se você fizer a multiplicação, ó, você vai ficar com 4x igual a 3x mais 60. Aqui, fazendo o jogo de sinal, fica menos 2x menos 36. 3x menos 2x fica x. O x passa negativo, então vai ficar 3x, né? 4x menos x fica 3x. E o 60 menos o 36 vai dar 24. Então, 3x igual a 24. X é igual a 8. 8 graus, o valor de x. Só isso. Se ele perguntasse qual era a medida do ângulo P, que é 2x, aí você substituiria, né? Ia ser 16. A medida do arco maior, aí só é substituir o x, né? Dependendo da pergunta da questão. Mas ela só perguntou quem é o x. Então, acabou. X igual a 8.
Todo mundo entendeu aí, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa atividade? Não? Tá bom. Que bom. A gente vai agora lá para a página 29, falar sobre as funções polinomiais do segundo grau ou função quadrática. É a mesma coisa, só que tem dois nomes, né? Função quadrática é a mesma coisa de função do segundo grau. Então, aí a gente vai começar a introdução. Bom, a função do segundo grau ela tem a mesma ideia da função do primeiro grau, né? Se você lembrar aí, você calculava lá o f de x ou r x, aí ele dava um valorzinho, você substituía e encontrava o y, né? Que o f de x é a mesma coisa do y. E assim você ia, né? Porém, era do primeiro grau. O que que acontece? Do primeiro grau, a maior potência de x é 1, né? X elevado a 1, era x mesmo. Já na do segundo grau, a maior potência de x é 2, né? X elevado a 2. E aí a gente tem alguns tipos de função do segundo grau, né? A gente pode ter uma função do segundo grau completa, né? Quanto que uma função do segundo grau é completa? É a mesma coisa da equação do segundo grau, porém vai ter o f de x na frente, né? Que é o y. Ó, por exemplo, a forma algébrica, ó, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c, gente, são coeficientes, né? São números reais. E o x é a incógnita, né? Esse f de x ele também pode ser chamado de y. Por exemplo, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ó. A gente tem aqui uma função do segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque ela tem os três termos diferentes de zero. Ela tem o termo a, b e c. Você pode observar aqui que o termo a é 1, né, que é invisível. O termo b é menos 5 e o termo c é 6. Beleza? Até aqui, acho que todo mundo lembra lá das equações, né? A mesma coisa. E aí, gente, quando você resolve uma equação do segundo grau, você encontra as suas raízes, né? Na função, é bem semelhante, praticamente a mesma coisa. Ele vai te perguntar, por exemplo, quem é o zero da função, ou seja, quem são as raízes da função. É a mesma coisa, tá? Zero da função e raízes da função é a mesma coisa. Então, como que você encontra? Basta você pegar o y e trocar ele por zero. Ou seja, você pega a sua função e iguala a zero. No caso, a minha função aqui é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu tenho que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. E aí eu vou calcular o zero da função, que é as raízes. Só jogar delta e Bhaskara e encontrar, né? Ó. Então, delta será igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É 25 menos 24. Então, quer dizer que o delta é igual a 1. E aí, aplicando na fórmula de Bhaskara, ó, menos B, menos 5, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. Né? Ficou 5 mais ou menos 1 sobre 2. Aí o x1, 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é 3. E o x2, 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Então, quer dizer que o 3 e o 2
são os zeros da função, são as raízes dessa função aqui, ó. O que significa? Que quando você troca o x por 3 ou por 2, a função vai zerar, o resultado dela vai ser zero, por isso é chamado de zero da função. Beleza? Então, assim, você encontra as raízes de qualquer função. Ok? Vamos lá, posso apagar? Bom, aqui é um exemplo de uma função, né, completa. Quando tem os coeficientes A, B e C. A função ela também pode ser incompleta, faltar um dos coeficientes, né? Pode faltar o coeficiente B ou o coeficiente C. Nunca o coeficiente A, porque se o coeficiente A for zero, aí o x ao quadrado vai sumir e a função vai passar a ser do primeiro grau, então não pode. Sempre o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, por exemplo, ó, y igual a x ao quadrado menos 2x. Ó. Tá faltando aqui o termo C. Então, isso aqui é uma função do segundo grau sem o termo C. É incompleta, mas é simples de resolver, né? Ó, só você pegar x ao quadrado menos 2x, igualar a zero, fazer a evidência do x, né? Ó. Aí você fica com x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, que vai dar x igual a 2. Então, as raízes dessa função é 0 e 2. Simples. A gente também pode ter o seguinte, ó, vamos faltando o termo b, por exemplo, x ao quadrado menos 36. Ó. Isso aqui é uma equação, uma função do segundo grau, faltando o termo b. Porém, ela pode ser resolvida também, né? Ó. Só você igualar ela a zero. Vai ficar x ao quadrado igual a 36. A raiz de 36 é mais ou menos 6. Então, as raízes dessa função são mais 6 e menos 6. Beleza? Assim como na equação do segundo grau. Na função, a gente pode aplicar essas coordenadas, né, do gráfico no plano cartesiano. A gente tem os pontos fundamentais. Mas, inicialmente, a gente vai aplicar uns pontos quaisquer, os pontos mais próximos de zero. Tá? A função do segundo grau, no plano cartesiano, ela forma uma figura chamada parábola. Se você passar aí na página 30, você vai ver um exemplo de uma parábola. As parábolas, elas podem ser crescentes ou decrescentes, né? Elas fazem esse movimento aí, ó. Uma curva, né? Como se fosse uma bacia, vamos supor. Uma tampa, curva. Enfim, na página 31 você tem outro exemplo de parábola. Só que ela está invertida, né? Então, a gente vai diferenciar. Acho que você até já sabe. Deve lembrar aí da função, da equação do segundo grau. Que o gráfico também é uma parábola. Né? Crescente, a página 31 é uma parábola crescente. A página 30 é uma parábola decrescente. Né? O que define se a parábola vai ser crescente ou decrescente
é o termo A. Se o termo A for positivo, a parábola é crescente, tá? Igual na página 31. Se o termo A for negativo, a parábola é decrescente, igual aí na página 30. Beleza? E aí a gente vai usar como exemplo aquela mesma que eu tinha usado aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Ó, vamos calcular aqui os pontos mais próximos de zero, tá? Geralmente a questão, ela te pede, ela te dá os valores. Mas se ela não der, aí você vai calcular pelos pontos mais importantes, que eu vou explicar logo depois. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ó. Igual aquela tabelinha que a gente fazia para do primeiro grau. Substituindo aqui o x por menos 2, né, ó, calculando o f de menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2 mais 6, né? Vai ficar 4 mais 6, 10. 10 com menos 10, com mais 10, vai dar 20. Então, quer dizer que ficou no menos 2 e no 20, ó. Aí eu vou substituir o f de menos 1 agora. F de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 6 é 7. 7 mais 5 é 12. É o 13, né? É 12 mesmo, 12, tá certo. Então aqui é 12. O zero é o mais simples, né? Ó, se você trocar por 0, 0 vai ficar só o 6, né? 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0. Então fica só o 6. Trocando por 1, ó, f de 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1 é menos 5, mais 6, ó. Então quer dizer que o f de 1 ficou 7 menos 5, que deu 2. E o f de 2? O f de 2, ó, a gente já sabe que vai dar 0. Por quê? Porque 2 é uma raiz, né? Que a gente calculou lá no início. Ó, 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 é menos 10. E tem o mais 6. Ó. Aí ficou 4 mais 6, 10. 10 menos 10 é 0. Então aqui a gente tem 5 pontos para botar no gráfico. Né? Os pontos menos 1, menos 2 e 20, menos 1 e 12, 0 e 6, para tentar formar a parábola, né? Vou tentar fazer esse gráfico aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Só essa informação aqui que deu 0, do f de 2. Ó. Como eu sei que é uma parábola crescente, por que crescente? Porque o termo A é 1. 1 é positivo, então ela é uma parábola crescente. Eu vou colocar aqui, imaginar aqui os pontos. Ó. Antes, eu vou traçar a parábola primeiro, para ela não ficar muito torta, mas eu vou imaginar os pontos. Ó. Menos 2 e 20, menos 1 e 12, 0 e 6, 1 e 2, 2 e 0. Então, como é que essa parábola vai passar? Ela vai passar mais para lá do que para cá. Então, deixa eu ajeitar aqui. Ela vai passar lá mais para o lado positivo. Então, eu vou deixar o lado do x positivo aqui, ó, maior, tá? Assim, ó. Essa parábola, ela vai fazer mais ou menos esse sentido aqui, ó. Vai subir, né? Sendo que, quem são os pontos, ó? Menos 2 no x, 20 no y. Menos 1 no x, 12 no y. Aqui é o 0,6, ó. Observa que é a mesma regra da função do primeiro grau, ó. A parábola, ela vai cruzar o eixo y no termo C. Olha quem é o termo C, ó. É 6.
e ela cruza exatamente no 6. Então, sempre a parábola da função do segundo grau, ela vai cruzar o y no termo C, tá? Outro ponto, 1 e 2, né? O 1 no x e 2 no y. E o último ponto, 2 e 0. Tem mais pontos? Tem infinitos pontos. Né? Eu sei que a outra raiz é 3, ó, então é 3 e 0, seria aqui. Ó. Então, quanto mais pontos, melhor fica definida a minha parábola. Porém, mais na frente, a gente vai ver os pontos fundamentais, ou seja, que é os pontos mais importantes para você definir a parábola, tá? Que é onde ela faz a curva, que no caso é aqui, ó, eu não defini, eu não consegui encontrar por esses, ó, que é chamado de vértice, né, que tem o x vértice e o y vértice, vamos já ver. As raízes, que aqui eu defini, que é 2 e 3, e o local onde o gráfico cruza o eixo y, que no caso aqui foi no 6, ó. Então, para ficar completinho aqui, só faltou as coordenadas do vértice, que eu ainda não expliquei, mas eu vou explicar. Então, você faz desse jeito aqui, se a questão te der pares, por exemplo, se ela te der os números para você substituir, igual eu fiz aqui, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. Aí você faz assim. Se ela pedir apenas para você fazer o gráfico, aí você vai fazer com os pontos mais importantes, que é os que eu vou falar agora. Beleza? Porque assim, dá muito trabalho e a sua parábola ainda não fica definida, porque você não sabe quem são os pontos mais importantes. Né? Por exemplo, ó, os pontos que eu tracei aqui ficaram só de um lado. Ó. Então, para ficar legal, eu teria que encontrar o 4, que estava mais para lá, o 5, para ficar mais definido. Mas isso é uma coisa que você não tem como saber, né? Você só sabe depois que você traça o gráfico. Tem um aplicativo de celular chamado GeoGebra, né? Que você pode baixar se você tiver interesse. Ele vai te ajudar a você saber se o seu gráfico está certo. Né? Você vai pegar lá nele, vai botar a equação e ele já vai gerar o gráfico com os pontos. Aí é legal, né? Ele serve para fazer várias coisas. Se você tiver interesse, dá uma baixada nele aí e faz um teste. Ok. Já falamos sobre as funções completas e incompletas. E agora acabamos de falar sobre o grafo, né? De uma função do segundo grau. Beleza. Na página 32 e 33, tem várias funções aí que você pode fazer, ó. Né? Se você quiser, quem quiser fazer isso aqui, eu mando a foto, só me pedir no privado, tá? Mas aí é básico. É só você substituir as coordenadas que tá dando aí, ó. -2, -1, 0 e 2, vai até o 3, tem outros que mudam. Né? Então, você substitui esses pontos no lugar do x e vai montar o seu gráfico. É uma coisa análoga, por quê? Porque é igual para todas as questões, né? Você só vai substituir e marcar os pontos. Aí você vai formar a sua parábola. Então, fica aí para quem quiser fazer, tá? Não é obrigatório, que eu não vou corrigir. Mas quem quiser fazer, eu mando a resolução. E aí a gente tem a atividade da página 35. Só que a gente vai passar lá para a página 38 e 39, que é aquela questão que eu falei dos pontos importantes, né? Vamos lá. Página 38, ele fala sobre a concavidade da parábola. Concavidade, gente, essas perninhas dela, né? Ou seja, é a mesma coisa de você dizer se ela vai ser crescente ou decrescente. Tudo vai depender do termo A. Se o termo A for positivo, se ele for maior que 0, as concavidades da parábola são para cima, ou seja, a abertura dela é para cima. Ela é crescente. A concavidade é essas perninhas aqui, ó. Então ela fica tipo sorrindo. Você pode associar assim. Se o termo A for negativo, ou seja, for menor que 0, a sua parábola é decrescente. Então as concavidades, ó, ficam voltadas para baixo, são essas perninhas. Ela fica triste, né? Tem gente que associa assim.
tanto faz. Então, é isso. As concavidades da parábola é para dizer se ela é crescente ou decrescente de acordo com o valor do termo A. Tá? Para calcular as raízes da parábola, ó, antes disso, tem propriedades importantes, né? Ó, vamos ver esse quadradinho amarelo. Quanto maior o valor de A, mais estreito é o gráfico. E quanto menor o valor de A, mais largo é o gráfico. Considerando as representações nas escalas. Ó, tem um desenhozinho aí com 3 funções. Uma verde, uma laranja e uma azul. Na verde, o A, ele é 2. Então, olha o jeito que ficou a parábola, mais fechada. Na laranja, o A é 1. Então, a parábola ficou mais aberta. E na azul, o A é 1 sobre 2, ou seja, é menor ainda do que 1. E a parábola ficou mais aberta ainda. Então, quanto menor o valor de A, mais aberta é a parábola. Quanto maior o valor de A, mais fechado. Isso é só uma curiosidade. Tá? Não é muito usado porque é uma teoria. Mas se aparecer no VOF, você já está sabendo. Mais abaixo tem raízes da parábola. As raízes eu já falei para vocês. A gente já fez exemplo, né? Você vai calcular utilizando delta e Bhaskara. Ponto. Vai substituir na fórmula. Aí, na página 39, a gente tem as coordenadas do vértice. Antes disso, gente, ó, tem 3 pontinhos aí na página 38, no final. Só revisar isso aí, que a gente também já viu, ó. Se o delta for maior que 0, você sabe que vai ter 2 raízes, né? Delta maior que 0, você encontra 2 raízes. Delta igual a 0, você só encontra uma raiz. E delta menor que 0, ou seja, delta negativo, você não encontra nenhuma raiz, porque vai dar uma raiz quadrada de um número negativo, né? Aí não tem como calcular. Então, só para relembrar. Lá nas coordenadas do vértice, que é onde a parábola ela faz a sua curva, né? A gente tem 2 fórmulas, que é chamada de x-vértice e y-vértice, né? O x-vértice é menos b sobre 2a. E o y-vértice é menos delta sobre 4a. 4 vezes a. Por exemplo, aquela questão, aquela função que eu botei, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Não é? Observa que, vamos descobrir onde ela faz a curva dela, onde são as coordenadas do vértice. Ó. Vamos só substituir os pontos. Quem é o x-vértice? X-vértice é menos b, ou seja, menos b, que é menos 5, sobre 2 vezes a. Então, no caso, ficou 5 sobre 2. Beleza. Então, x-vértice é 5 sobre 2. O delta que a gente calculou deu 1, né? Dessa função aqui, ó. O delta deu 1. Então, quem seria o y-vértice? Y-vértice seria menos 1 sobre 4 vezes a. Ou seja, menos 1 sobre 4. Então, as coordenadas do vértice são essas, ó. 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Coordenadas do vértice. Ou seja, o vértice é onde a parábola faz a sua curva, onde ela muda de direção. A parábola, por exemplo, uma parábola que é crescente, né? Esse gráfico, ela ficou mais ou menos assim, não foi, ó? A parábola, ela vem descendo e vai chegar em um ponto que ela para de descer e começa a subir. Esse ponto é a coordenada do vértice, entendeu? É onde ela muda a sua posição. Ela para de descer e começa a subir, se ela for crescente. Se ela for decrescente, ela para de subir e começa a descer. Essa é a coordenada do vértice. E você encontra por essas 2 fórmulas aqui, ó. Então, é a mesma coisa de você perguntar aqui onde a parábola ela começa a fazer a sua curva, né? No caso, é no ponto 5 sobre 2 para o x e menos 1 sobre 4 para o y. Beleza? É aí que essa parábola muda sua trajetória. É a coordenada do vértice dela. Beleza? Essa parábola, gente, ela tem
uma coisa chamada de ponto mínimo, tá? Aí, lá na frente a gente vai ver, na página 47. Valor mínimo e valor máximo. Mas é uma coisa bem simples. Ela tem ponto mínimo porque o seu vértice é lá embaixo, ó. Então, ela tem um valor mínimo. Ou seja, o ponto dela é mínimo, é lá embaixo. Se ela fosse decrescente, a sua curva seria assim, não é? Ó? Então, ela teria um ponto máximo, porque o vértice dela está lá em cima. Então, essa é a diferença de ponto máximo para ponto mínimo. A parábola que for crescente, ela sempre vai ter ponto mínimo. A parábola que for decrescente, sempre vai ter ponto máximo. Beleza? É só isso. Mas lá na frente a gente vai ver melhor, né? Aqui eu só falei mesmo para caso de aparecer isso e você tem que ter uma noção. Tá? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta aí que queira fazer sobre essas coisas que eu expliquei? Todo mundo compreendeu direitinho? Beleza. Vamos lá para a atividade. Página 35 a 37 e a outra é a dos coordenados do vértice, página 42 a 46. Deixa eu ver aqui se eu vou tirar alguma questão. Bom, gente, deixa eu só apagar bem aqui. Tem uma coisa chamada eixo de simetria, tá? O eixo de simetria é um eixo invisível, uma linha imaginária, que divide a parábola exatamente ao meio, tá? Caso apareça aí, onde é o eixo de simetria? O eixo de simetria é onde tem a coordenada do vértice, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. O eixo de simetria seria essa retinha azul aqui que eu estou traçando, ó. É a coordenada, a reta, né? Que divide a parábola em duas partes iguais. Esse é o eixo de simetria. E ele passa sempre perpendicular à coordenada do vértice, tá? É só isso. Caso apareça aí, significa isso, tá? É um eixo, um segmento que passa verticalmente aqui, ó, a coordenada do vértice, dividindo a parábola ao meio. Beleza? Lá na sexta questão, ele pergunta qual é esse eixo de simetria. Então, basicamente, é só isso. Então, quando você for construir o gráfico da função,
o que você vai calcular? Você não vai colocar os pontos quaisquer, não, tá? Você só vai colocar os seguintes pontos, ó. O termo C, tá? Termo C, você já está ligado que é onde ela cruza o eixo Y. Então, beleza, o termo C. As raízes, ó, aquela questão que a gente fez, que é o y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ó. O termo C é 6. Então, eu sei aqui, ó, que ela cruza o eixo y no 6. As raízes são 2 e 3. 2 e 3 é onde ela toca o eixo x, ó. Sempre toca nas raízes, tá? Ó. 2 e 3. E a última coisa que você tem que saber, ó, são as coordenadas do vértice, que é o x-vértice e o y-vértice, que a gente calculou que ficou aqui, ó. Fica aqui, não é, ó? Que é o menos 1 sobre 4 e o 5 sobre 2, ó. Dessa função, beleza? Então, você só precisa dessas três coisas aqui para fazer o gráfico, ó. Saber quem é o termo C, que é ele que é lá que vai cruzar o eixo Y. Saber quem são as raízes, que é lá que a parábola vai cruzar o eixo X. E saber quem são as coordenadas do vértice. Encontrou essas três coisas, você monta seu gráfico. Então, por exemplo, na sexta questão da página 45, você vai montar esses gráficos aí, usando essas três informações. Beleza? Só isso. E aí, Professor, a gente faz primeiro a fórmula de Bhaskara, aí depois a gente constrói o gráfico, né? primeiro faz, exatamente. Calcula delta e Bhaskara para encontrar as raízes, aí calcula as coordenadas do vértice, aí depois faz o gráfico. Só essa questão pedir, né, para fazer o gráfico. Aí você faz dessa maneira. Você não precisa ficar botando aqueles pontinhos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, entendeu? Só faz desse jeito. E aí a atividade é essa aí, gente. Dá para fazer essas questões, não são muito longas. E aí a gente corrige ela na segunda. Então tem que mandar até domingo, beleza? Só vou fazer a chamada aqui, rapidão. Número 1, Presente. 2, Presente. 3, Presente. 4, Presente. 5, Presente. 6, Presente. 7, Presente. 8, 9, Presente. 10, 11, Presente. 13, 14, Presente. 15, 16, Presente. Presente. certo, 17, tá aí, 18, 19, 20, 21, tá? 22, tá? 23, Nivaldo. Não tá. Ingrid. Não tá. Beleza, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, só falar comigo aí no privado. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, professor. Valeu. Professor. Presente, tá? Tá bom, botei aqui.